A graça e a paz do Senhor Jesus, amém a todos os irmãos abençoados desse canal. Nós estamos estudando todos os sábados o Evangelho de João, o Evangelho segundo escreveu a história, de Jesus Cristo. Então nós vamos estudar aqui, estamos no capítulo 1, a partir do versículo 19. Antes de nós entrarmos aqui, e falarmos um pouquinho de João, nós vamos falar sobre o Evangelho, o Evangelho de João. João, depois de todos os conscientes de que fatos físicos haviam sido esclarecidos nos Evangelhos, foi instalado por seus companheiros e movidos divirtualmente pelo Espírito Santo a redigir um evangelho espiritual. Olha, o evangelho espiritual. Essas palavras foram escritas por Clemente de Alexandria, no final do século II depois de Cristo. Para os estudiosos de hoje, a descrição do Clemente do texto de João como o evangelho espiritual parece resumir o interesse óbvio de João no significado e não nos fatos da vida de Jesus. João inclui, por exemplo, longos discursos ausentes do sinótico, nos quais Jesus faz declaração poderosa e dramática a respeito de si mesmo. Enquanto nos sinóticos, Jesus se mostra relutante em chamar-se de Messias, o Filho de Deus, em público. Não hesita em fazê-lo em João. Olha só, ele não hesita, em falar no livro de João quem ele é, revelar quem ele é. Então nós estamos estudando aqui o Evangelho de João. Então nós vamos aqui ver a partir do capítulo 1, versículo 19. Vamos estudar, como eu disse aqui, é um estudo básico para nós termos a interpretação do texto. Então diz aqui, o título é A Mensagem de João Batista. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. Então, o versículo 19 vai dizer que os líderes enviaram de Jerusalém líderes e judeus para saber e descobrir quem era João, porque a fama de João era muito grande. João já estava com uma fama muito grande, porque ele ministrava sobre a vida de pessoas. E João não tinha um ministério dentro da cidade, era fora da cidade, no Rio Jordão. Então as pessoas ficavam impactadas para saber o que estava acontecendo com João. Quem era João? Da onde veio esse homem? E João afirmou para eles, versículo 20, João afirmou claramente, eu não sou o Messias. Olha só, então o povo encontra João, e João diz ao povo que ele não é o Messias. Eles estão procurando quem é o Messias, porque a mensagem de João é parecida com a mensagem do Messias, porque a mensagem de João é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem de volta, torna para o Deus de Israel. E isso era o que os profetas faziam no passado. Então João Batista se destaca em meio àquela região. Então até os líderes judeus vão encontrar. E diz aqui o versículo 21. Eles tornaram a perguntar, então quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Olha só. Então eles olham para João e acham que ele é Elias. Por quê? Porque Elias, João se vestia igual a Elias, com as peles de carneiro, a sua alimentação era de gafanhoto, as suas vestes eram diferenciadas. O João vestia com a pele de carneiro, muitos dizem de carneiro, de camelo, uma pele rústica. E ele se vestia naquela época, no sol escaldante, e ele estava ali no sol, dentro do Rio Jordão, onde ele estava. Então, quando eles encontraram e viram João, acharam que era Elias, pelas suas vestes, pela sua alimentação,
que era mel silvestre que ele se alimentava, gafanhotos. E diz aqui que ele respondeu: não, eu não sou. Então João afirmou que ele não era o Messias, que ele não era Jesus. Aí disseram de novo: você é o profeta que estamos esperando? João repetiu: não. Respondeu ele. João disse de novo que não era o profeta, né? Que não era o profeta que eles estavam esperando, que não era o profeta que ia. Quando fala de profeta aqui, Israel até hoje espera um profeta que vai mudar as nações, que vai tirar Jerusalém do caos que está, que vai resolver os problemas de Jerusalém. Então o profeta aqui, eles olham João Batista como profeta, só que João Batista não se intitulava como profeta. Então ele diz para eles que ele não é o profeta. O 22 diz: aí eles disseram a João: diga quem é você, para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? Olha só a pergunta deles e já respondendo. Falaram para João para dizer quem era ele, porque as pessoas que os enviaram pediram resposta. Então essas pessoas eram os fariseus, os saduceus, os escribas. Eles não vieram até o Rio Jordão, mas eles queriam saber o que estava acontecendo. Então mandaram os homens. E naquela época era assim, eles sempre mandavam os homens, mandavam os seus servos, as suas servas, para saber o que estava acontecendo, né, em uma cidade. Então eles mandaram os seus discípulos, os seus líderes, os seus levitas para a cidade, para saber quem era aquele homem, o que estava acontecendo. Então eles queriam saber: diga quem você é, quem te enviou. E eles vão perguntar para João, perguntar e responder. A parte B: o que é que você diz a respeito de você mesmo? Queria que João falasse a respeito dele mesmo. Queria que João aqui se proclamasse, se adorasse, que as pessoas o adorassem. Esse era o intuito do inimigo. Esse é o intuito. Ele queria que João ele se levantasse. Eu sou o profeta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que João não era. Olha o que o João vai dizer aqui no 23. João respondeu, citando o profeta Isaías. Ele cita Isaías, o profeta messiânico. Olha o que João vai citar, o profeta. Eu sou aquele que grita assim no deserto, aquele que clama no deserto. Prepara o caminho para o Senhor passar. Olha só. Ele disse assim, eu sou aquele que clama no deserto. João está falando que é apenas uma voz que ecoa naquela cidade, uma voz que por muitos tempos não estava sendo escutada, não estava sendo ouvida. Então essa voz começa as pessoas a admirarem pelas palavras, pela voz, pelas profecias. Então João diz, aqueles homens, aqueles líderes levitas bem vestidos, bem comportados, que foram até o rio, que não entravam na água, ficavam de longe e gritavam o nome de João. Então esses homens aí, olha só, então esses homens, eles escutam João dizer, né? Eles escutam João dizer que ele é uma voz que clama no deserto, e essa voz diz para ele assim, prepara o caminho para o Senhor passar. Nós sabemos preparar quem é o caminho? Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para quem passar? Olha para quem passar. Para o Senhor passar, o Senhor dos Exércitos. Então, Deus usou Isaías, o profeta messiânico, para alertar o povo no Velho Testamento que João viria e ele seria o que ia preparar o caminho. Olha só o que aprendemos com a palavra. Quem vai preparar o caminho? João Batista. Ele vai preparar o caminho. Isaías também falou dele. Então fala que ele veio só preparar o caminho para o Senhor passar. Ele veio preparar o caminho para o Senhor passar. Que interessante, né? E diz aqui, depois que ele responde, aí ele fala, se você não é o Messias, eles falam, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza? Eles estão cegos. Eles parecem que não conhecem o Velho Testamento. Eles parecem que não estudaram a Torá. Eles parecem que não estudaram o Pentateuco. Eles começam a indagar com o João Batista.
Eles não entenderam que João Batista é uma voz que clama no deserto, que está preparando o caminho para o Messias. Então ele começa a indagar: se você não é o Messias, não é o Elias, nem o profeta que estamos esperando, eles estão esperando o profeta, um governador. Quem você é então para batizar? Olha eles querendo mandar no ministério de João Batista. Olha que eles querendo dar direção, querendo parar o ministério de João Batista. João Batista vai responder aqui, ó. João respondeu: Eu batizo, eu batizo, eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Olha, João Batista falou: Eu batizo com água. Eu fui autorizado a batizar com água, como diz em Isaías. Eu fui autorizado a batizar com água, mas no meio de vocês, está dizendo, no meio de vocês, o que está dizendo aqui? Está alguém aí, tem alguém aí no meio de vocês, João Batista vai falar, alguém no meio entre vós, que ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias da sandália dele. Olha que interessante. Aí vai dizer aqui que ele vem, olha só, e ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra. Olha que o João Batista vai fazer, vai falar que a honra e a glória ele não merece dessa terra. Ele não merece ser adorado, porque vem outro depois dele, que ele não é digno de desamarrar a sandália dos seus pés. Olha só, João Batista vai chegar ao mais baixo nível, vai dizer que ele não é digno de receber a honra e a glória do Messias, que ele não é digno de receber a honra e a glória de Jesus, porque o ministério dele foi aquilo, é aquilo o ministério dele, o resto é com Jesus. Ele não é digno de desatar as sandálias dos pés de Jesus. Ele é um homem que ele não é digno. E o versículo 28 vai dizer: Isso aconteceu no povoado de Betânia, do lado leste do Rio Jordão. Olha só, foi no povoado de Betânia. O povoado ficou impactado com a mensagem de João Batista. Eles ficaram impactados ali no leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. Aonde era o lugar de João batizar? Era no Rio Jordão. Deus preparou o Rio Jordão para ele batizar aquelas pessoas. Deus preparou aquele lugar para ele batizar. Então aprendemos aqui, que João Batista não era digno, ele era apenas uma voz que clamava no deserto. João Batista, ele poderia se engrandecer quando os líderes judeus foram enviados, os levitas, para falar com ele, mas ele não se engrandeceu. Ele continuou sendo uma voz do que clama no deserto. Ele continua sendo uma voz do que clama no deserto. Ele veio cumprir o papel que Jesus designou para ele fazer. Ele veio cumprir o que está escrito nas escrituras de Isaías. Eu sou só uma voz que clama no deserto. Então, esse estudo aqui nós entendemos que com João Batista e aprendemos com ele, que nós estamos aqui nessa terra e nós só somos uma voz que clama no deserto. Que nós não somos dignos de honra e glória. Que nós não somos dignos de ultrapassar a frente de Jesus. Mas aprendemos com João Batista que ele foi chamado para batizar as pessoas na água. Nós não somos dignos, mas Jesus nos deixou um legado. Jesus nos deixou um chamado. Jesus nos preparou para algo e nós não podemos fugir disso. Mas quando as pessoas vêm querer nos intitular, nos colocar em pedestais, em tronos, em púlpitos mais altos, ou querer nos aplaudir, nós temos que dizer como João Batista: eu só sou uma voz que clama no deserto. Sempre serei uma voz que clama no deserto. Estou aqui para preparar o caminho para Jesus. Que nessa lição aqui, sobre a mensagem de João Batista, que ele trouxe uma mensagem verdadeira,
e ele estava preparando o caminho para Jesus, que ele estava batizando o povo aqui nas águas, que ele estava cumprindo o seu ministério, cumprindo o livro de Isaías, o profeta messiânico, que nós viemos aprender com João Batista, que nós viemos continuar fazendo a obra do Senhor, fazendo aquilo que Deus nos colocou nas nossas mãos, que nós viemos fazer os propósitos, os desígnios que Deus nos colocou nessa terra, mesmo que seja no Rio Jordão, porque o Rio Jordão significa lugar afastado da cidade, mesmo que o meu e o seu ministério seja um lugar afastado da cidade, mas se foi Deus que nos colocou, que nós continuamos naquele lugar, que nós continuamos naquela cidade, naquele local, naquela casa, naquela igreja, que nós continuamos ali até o propósito de Deus se findar naquele lugar. João Batista não tirou a sua estaca daquele lugar, ele ficou no Rio Jordão. Acontecia o que acontecia, perseguição, prova, luta, mas João Batista estava no Rio Jordão. Então, que nesse sábado que nós aprendemos, que nós venhamos aprender com João Batista. Mesmo no meio das dificuldades, das lutas e das provas, que nós continuamos com o ministério que Deus nos entregou. Pode ser longe ou perto da cidade, fora ou perto de um estado, dentro ou fora do Brasil, que nós continuamos fazendo a obra que Jesus nos entregou. Porque, como disse João Batista, quando os líderes judeus e os levitas perguntaram: quem você é, João Batista? E João Batista disse: eu sou apenas uma voz que clama no deserto. João Batista respondeu para aqueles homens ali: eu sou apenas uma voz, que significa eu estou aqui porque o próprio Jesus está me guiando, e a voz que me conduz é a voz de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério. Se inscreva no nosso canal, dê um like aí, compartilhe esse estudo da palavra de Deus, para que pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, seja no Brasil ou fora do Brasil, seja dentro ou fora do estado de São Paulo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério e fique na paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.